Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, boa noite, Carol, e todo mundo que nos ouve e nos assiste nessa segundona. Oi, Vera. Só pontuando aqui antes de a gente começar o Viva Voz, abusando do espaço, mas também respeitando as mensagens. Aqui a gente falou ainda há pouco, antes do repórter CBN, sobre a questão de Covid na Europa, né? Áustria e Alemanha, né? E aí o pessoal traz aqui, mensagens em comum chegam. Será que já não está na hora do Brasil também ficar exigindo vacinação para estrangeiro entrar no Brasil? O jogo virou, né? Porque, assim, vários países pedem vacinação de brasileiro para entrar em outro país. O Brasil pede um simples teste PCR negativo, não é isso ou eu estou desatualizado? Eu acho que não pede passaporte de vacina, não, Bocardi. Acho que então, você tá certo. Carnaval tá chegando, galera vem, tudo legal, bacana, vamos pro Brasil. Enquanto o brasileiro, ele tem que tomar vacina muitas vezes para ir para alguns países. Claro que outros você apresenta lá o negativo, mas a maioria pede vacina. Fica o registro das mensagens que chegam aqui dos nossos ouvintes com relação a esta questão. Vamos lá então, Viva a Voz, começando com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, no fundo, decisão que manteve o sigilo do presidente. Exatamente, Bocardi. Entre as decisões da CPI da Covid, tinha sido tomada uma de pedir a quebra de sigilo de mensagens do presidente Jair Bolsonaro por meio de aplicativos, né? E isso foi sustado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ministro atendeu um pedido do próprio Bolsonaro via AGU, sobre o qual também havia se manifestado a Procuradoria-Geral da República contra essa ideia. E aí, com isso, não foi aceita a quebra do sigilo. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que a CPI não tem prerrogativa para fazer isso e que não se mostra razoável a adoção de uma medida dessa, que também não teria grande valia para a própria conclusão da CPI, né? Ele apontou que a CPI já estava no seu encerramento, que o resultado dessa quebra não teria nenhum uso para o relatório final da CPI e que, portanto, não poderia ser acessado para os membros para um fim que tivesse ali algum ganho para a própria CPI. Então, ele negou a quebra desse sigilo, a meu ver, uma decisão razoável do ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido de quebra de sigilo estava entre aqueles que pareciam excessos políticos da CPI. Não porque Bolsonaro não deva ser investigado pelas fake news que ele fala, mas porque isso não teve uma consequência direta no agravamento da pandemia, como tiveram outras decisões do governo dele, outras falas do próprio presidente, etc. Além do que, o ministro pontuou algo correto. As informações chegariam depois da conclusão do relatório da própria CPI, não teria ali uma grande serventia. Então, uma decisão técnica ali do ministro acaba sendo, esse tipo de decisão do ministro não é a primeira decisão, entre aspas, favorável ao presidente que Alexandre de Moraes toma. Isso acaba servindo para desarmar um pouco os discursos que apontam o ministro como um algoz do presidente. Ele tem, de fato, tomado várias decisões que contrariam Bolsonaro e que são reveses para ele, mas não deixa de tomar outras que vão ao encontro daquilo que o presidente pede quando entende que sejam razoáveis. Essa foi uma delas. A outra delas foi que ele trancou, por exemplo, o inquérito que investiga as denúncias do ministro Sérgio Moro. Então, Alexandre de Moraes, aí muita gente vai falar, isso já é consequência daquela intermediação do ex-presidente Michel Temer para o Alexandre de Moraes se reconciliar com o presidente. Não vejo dessa maneira, não há indícios ainda que apontem isso. Ele segue dando outras decisões que contrariam o presidente. Por exemplo, no TSE, que ele vai assumir no ano que vem, deu aquela decisão condenando um deputado estadual do Paraná, bolsonarista, por fake news e dizendo que no ano que vem quem fizer disparos vai sofrer sanções da Justiça Eleitoral, disparos de mensagens em massa contra a lei.
Então, por hora, observando aí a postura do ministro Alexandre de Moraes, mas essa é uma decisão importante aí, que sustou uma das decisões da CPI da Covid. Acho que é até uma forma de não dar munição para o presidente dizer que é perseguido. Agora, tem um trecho interessante aqui da decisão do Alexandre de Moraes, que ele fala assim: se for de interesse da Procuradoria-Geral da República a obtenção desses dados, há via processual adequada para que obtenha as mesmas informações. Lembrando que ele também relata o caso das fake news. Então, assim, pode ser que haja interesse. Nesse caso, não estou vendo o objeto e tal, né, da CPI, mas se houver interesse da PGR... E essa é uma resposta que a gente meio já sabe, né, Carol? Não haverá esse interesse. Não vai estar havendo interesse. Não vamos estar interessados, obrigada pela oferta, mas não, pode deixar assim como está. Responderá a Procuradoria-Geral da República sob Augusto Aras. Então, por hora, esse caso fica aí arquivado e... Enfim, foi uma declaração lamentável do presidente, essa que suscitou a pedido de quebra de sigilo da CPI, que foi aquela em que ele associa a vacina contra a Covid ao aumento de incidência de AIDS e de HIV, ou seja, uma coisa absolutamente disparatada. Mas, para isso, de fato, existem outros procedimentos. E a CPI já tinha terminado os seus trabalhos, inclusive acusou o presidente por fake news, por divulgar fake news, então mais ou menos está abrangida essa questão aí no cômputo final do trabalho da CPI. Ô Vera, essa história do PSDB, hein? Nossa, que coisa, hein? Depois de toda a discussão, toda a conversa, ia ter, não ia ter, depois os candidatos entre eles também, e aí veio essa história de não consegui concluir as prévias por causa do problema que tivemos lá no sistema, né? A empresa disse que não esperava o tanto, não suportou, na verdade, a plataforma não suportou o tanto de votos e tal, a movimentação. A turma está reunida agora para ver o que faz, né? Ver se a empresa garante e, sobretudo, dá a possibilidade de você garantir o processo daqui para frente, né? Sem ter que começar tudo de novo. Bucardi, você sabe que hoje foi criado o grupo do Natal da minha família, né? E aí começou o pessoal a recolher os e-mails para fazer o sorteio remoto, virtual do amigo secreto. E amigo oculto aí no Rio de Janeiro, Carol. E aí a grande pilha é que façam direito esse sorteio para não ser como as prévias do PSDB, não ficar ninguém sem presente. Tem que dar um jeito em que um tire o outro, ninguém seja tirado 2 vezes, etc. Nossa. Mas o aplicativo do Amigo Secreto parece ser mais seguro do que o das prévias. O que rolou de conversa hoje, de meme, né? De meme e tal. E aí, com perdão, né, a todos que defendem e tal. O próprio Eduardo Leite, governador Eduardo Leite, governador João Dória e tal, mas... Uma delas eu vi aí, ó, amparado, tá? Amparado. Quem escreveu amparado nos números das pesquisas até então, até aqui. Dizendo que estão falando tanto, estão disputando tanto, estão escolhendo tanto para o nome, que se somar os 3 não dá um Cabo Daciolo. Eu vi uma também que o PSDB conseguiu perder uma eleição na qual só ele concorria. Também verdadeiro. Enfim. Até o presidente Jair Bolsonaro entrou nessa, né? Deu uma zoada com razão. Todo mundo que zoou com razão, porque foi um mico tenebroso, de fato. Essas prévias foram alardeadas, cantadas em prosa e verso. Os candidatos debateram, seria uma chance de oxigenar o partido, de o partido mostrar pujança dos seus filiados, dos seus mandatários, todo mundo votando para escolher o melhor candidato e no final o negócio deu pau. É um aplicativo desenvolvido em conjunto por uma empresa ligada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras empresas, inclusive auditado por empresas que estão acostumadas a fazer isso, pelo Porto Digital de Recife, que é uma instituição bastante respeitada. Tinha várias instituições conjuntamente atuando e o negócio deu um pau, mas é um pau de tal monta que eles estão reunidos desde ontem, quase em tempo real ali, total, e não se chegou até agora a uma decisão sobre o que fazer. Eu fiquei monitorando até a hora da gente entrar no ar, falando com as assessorias das campanhas, falando com o Comando Tucano, com a assessoria do PSDB, e ninguém sabe dizer o que vai acontecer. Seguem reunidos e o que dizem é o seguinte: não é uma questão nem de segurança dos votos, é uma questão do aplicativo suportar
a demanda por tanta votação. Então, não se sabe se ele vai poder ser resetado, sei lá eu o quê, e funcionar contento. Ninguém sabe dizer nem exatamente quantos votos foram computados efetivamente ao longo do dia de ontem. O que se sabe? Quem votou pelas urnas eletrônicas, que era uma possibilidade lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, que eram principalmente deputados, senadores, governadores, prefeitos, ex-prefeitos, etc., quem tem ou teve mandato, esses votos estão bonitinhos ali armazenados e não teve nenhum pau. Então, até tirando um pouco da graça do meme do Bolsonaro, porque não tem nada a ver comparar esse aplicativo Tabajara aí dos tucanos com a urna eletrônica. A urna eletrônica, nos lugares onde ela houve, ela funcionou até para as prévias do PSDB. Mas o problema está sendo no aplicativo e não tem nada a ver com o voto eletrônico que todos nós daremos no ano que vem. Imagina essa festa de fim de ano do PSDB, vai ser o inimigo oculto, né? Não vai ser amigo oculto ali. O clima que já era tenebroso piorou, exatamente, Carol, porque ninguém sabe o que vai ser feito. As primeiras informações eram de que o grupo do governador Eduardo Leite estava propondo a conclusão do processo só em fevereiro do ano que vem. Eu falei com ele ontem ainda para conversar aqui com a Naded à noite. E ele negou, disse que havia um mal-entendido, que não era essa a proposta dele, que ele também achava que tinha que resolver o mais cedo possível. Aí, nas entrevistas que ele deu à noite, ele disse que o que ele achava que não podia ficar um processo aberto para todo mundo votar até o fim de semana. A partir do momento que resetasse, o aplicativo teria que ter, 24 ou 48 horas para a pessoa votar. E essas são as dúvidas principais, mas todo mundo agora meio na mesma página de que o processo tem de ser retomado o quanto antes. Só não se sabe se o aplicativo desenvolvido para isso e para o qual se gastou um dinheiro, né, de fundo partidário, etc. Mas esse aí está lá na conta do fundo partidário, isso aí é tudo nosso, né? O dinheiro do fundo partidário foi por água abaixo, porque é um negócio que se mostrou um mico, não funciona. Nossa, mas, olha, na boa, viu? Na boa. Hoje em dia, tudo que a gente vê, a galera tá dando volta, tá chegando em Marte, tá dando volta na Lua. E aí, controlando tudo por um telefone, a galera não consegue montar uma votação de quantos são, Vera? Quantos são para votar? Pois é, não são muitos. Na boa, exemplo, gente, os filiados que vergonha. são algo como 40 mil, não é isso? 40 mas que mil? vergonha, né? 40 e poucos mil. Sim, vergonhoso. Nossa, só falta lá na frente descobrir que uma empresa dessa está prestando serviço para um desses governos. Era de uma instituição que é a Universidade Federal, teoricamente inidônea, mas não se mostrou apta a organizar esse negócio. E é isso, né? Já tem outros aplicativos aí no mercado, fáceis de fazer enquetes, votações desse tipo. Tem votação de prêmio toda hora, todo site faz, votação de melhor disso, melhor daquilo. Não é possível que seja uma tecnologia tão complexa, Bocardi, você está com razão. Politicamente é ruim para o PSDB, porque essa bateção de cabeça coincide com o momento da entrada no circuito do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que está comendo pelas beiradas ali em apoios nessa chamada tentativa de terceira via. E ele está, inclusive, nas pesquisas à frente de todos os postulantes tucanos, bem à frente. Desse então, jeito, na hora que for colher o resultado desse aplicativo, apareceu o nome do Moro. É um hacker do Podemos, então. Eu vi em algum lugar que no meio lá da votação tocou o jingle do Alckmin, que está de saída do partido, ou seja, está tudo confuso, né? Está tudo zoado. Música ambiente tocando o jingle do Alckmin. Enfim, vamos falar de Enem, gente, porque, enfim, a prova aconteceu esse fim de semana, apesar de toda a polêmica, toda a denúncia de ingerência política, teve questões ali que driblaram as tentativas de censura até num tom meio de resposta, né, Vera? A cara do governo não foi exatamente a cara deste Enem, Carol e Rodrigo. Foi realmente bastante diferente da expectativa que já havia sido manifestada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, pediu textualmente que a ditadura militar fosse tratada como revolução, e nada semelhante se mostrou na prova. O tema da redação era um tema bastante alinhado aí com discussões do campo progressista, porque falava de invisibilidade de pessoas diante do registro civil,
falta de acesso de milhões de brasileiros a documentos como o registro civil, que os torna invisíveis como cidadãos. Então, é um tema bastante complexo, socialmente complexo, objeto, inclusive, de um livro da jornalista Fernanda da Escócia, recente, mas que não é leitura pedida nos cursinhos para os vestibulandos e nem no ensino médio. Então, algo bastante complexo, mas totalmente longe da ideologia bolsonarista. Da mesma maneira, questões ao longo da prova, em várias disciplinas, também pontuando uma visão crítica em relação, por exemplo, à questão ambiental, a questão do tratamento para os povos indígenas, questão da passividade social, que apareceu numa pergunta em que foi utilizada uma música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo, até foi considerada aí uma ironia, um recadinho político, porque a gente sabe que nessas brigas, nessas contendas de redes sociais, muitas vezes os apoiadores incondicionais do presidente, aqueles mais raivosos, são chamados de gado pelos opositores do presidente. Então, teve essa leitura também. O fato é que hoje o presidente do INEP, o Danilo Dupas, e o ministro Milton Ribeiro vieram a público para dizer justamente isso, que a prova seria uma resposta de que não houve ingerência política no Enem e que a cara, se eles, pelo gosto deles, deveria ter sido diferente. Algumas questões nem deveriam ter estado lá, disse o ministro. Bom, comentário desnecessário, porque a gente tem dito aqui que não cabe mesmo ingerência ideológica numa prova como essa, mas ainda assim as denúncias feitas de que se tentou mexer na prova têm de ser apuradas. Não é porque a prova não mostrou, ao fim e ao cabo, essa ingerência que ela não aconteceu, que a tentativa não aconteceu. Então, a investigação tem de acontecer. O que ficou também como marca desse Enem foi uma grande redução do número de inscritos, né? A abstenção foi menor que a do ano passado, no auge da pandemia. O ano passado chegou a 50 e tantos %, esse ano foi na faixa de 26%. Mas como o número de inscritos tinha sido bem menor, o número dos que fizeram a prova foi parecido, algo como 3 milhões neste ano, 2 milhões e 600 mil estudantes no ano passado. Então, uma redução em relação à média histórica de pessoas que fazem o Enem anualmente. PEC dos precatórios. Votação quando no Senado para resolver isso? Esse é outro desses assuntos que a gente fica falando ao longo das semanas aqui, né? Mas que é importante. Teve definição essa semana. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que pretende botar a PEC em votação no plenário no dia 30, na semana que vem, próxima terça-feira, portanto. Para que isso se concretize, tem uma correria aí nessa semana para acontecer. Acordo quanto a quais emendas vão valer no texto, sobre como vai se dar a votação na CCJ, sobre o que o governo está disposto a ceder ou não, o que eles vão fazer para driblar a necessidade da PEC inteira voltar para a Câmara, se vão sancionar uma parte, se vão voltar a outra parte. E outra coisa que o Rodrigo Pacheco disse, que eu antecipei aqui na semana passada nas nossas conversas, é esse desejo por parte do Senado de tornar o Auxílio Brasil um benefício permanente, como era o Bolsa Família. Nos moldes em que ele está desenhado e como ele aparece na PEC dos precatórios, ele é um benefício para 2022, ele se exaure em 2022. Então, o Senado já manifestou que vai tornar o benefício permanente. Isso é uma forma dele, Rodrigo Pacheco, que é pré-candidato à presidência, se contrapor ao Bolsonaro como um formulador de políticas sociais. Ele tenta demonstrar aí que ele tem uma preocupação mais de fundo e um planejamento mais efetivo de uma questão importante, que é um programa social. Então, ele não chega a boicotar algo do presidente, mas mostra que está disposto a aperfeiçoar, a aprimorar uma política desenhada pelo Executivo. Isso aí tem uma ambição política envolvida quando o presidente do Senado faz esse contraponto. Bocardi. Agora, eu senti uma alfinetada ali hoje. O Arthur Lira deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, né? E aí foi indagado sobre Rodrigo Pacheco, se ele cumpre acordos e tal, por que as coisas aprovadas na Câmara empacam no Senado. Ele deu uma alfinetada ali, né? Disse, a gente tinha um acordo e o Senado tem feito isso, tem sido lento na aprovação. Não está muito satisfeito o Lira, não, né?
Não, eles têm batido cabeça há bastante tempo, Carol, e já não fazem questão de esconder. Também não é segredo que o Rodrigo Pacheco e que a cúpula do Senado consideram a gestão do Lira na Câmara algo temerário, que são aprovadas medidas ruins, medidas mal desenhadas, aprovadas sem a devida discussão, que chegam ao Senado na expectativa de que o Senado chancele, quando na verdade não podem ser chanceladas. Por exemplo, a reforma do imposto de renda, que foi mandada pelo ministro Paulo Guedes, é algo que não tem nenhum tipo de simpatia da parte dos senadores. E aí não só do Rodrigo Pacheco, mas de toda a cúpula do Senado, presidentes das comissões, líderes partidários, tem muita oposição a essa medida. Então, ela realmente não passou quando o governo esperava e segue dormitando lá. Mesma coisa a autorização para a privatização dos Correios, que enfrenta resistências aí de ordem política, uma resistência ali quase paroquial de defensores do Correio, entre eles o próprio Rodrigo Pacheco não considera a medida boa do jeito como ela foi enviada. Então, são muitas as propostas que sofrem desse mesmo problema, elas vêm da Câmara e empacam no Senado, aquele código eleitoral que tentava mudar tudo de afogadilho em relação às eleições também teve o mesmo fim. O Arthur Lira agora reclama publicamente, mas essa altercação entre eles já vem de alguns meses e tende a se acentuar, né? Ano que vem é ano eleitoral, cada um vai para um propósito diferente. O Arthur Lira será um apoiador da reeleição do Bolsonaro e o Rodrigo Pacheco, se levar adiante essa pré-candidatura dele, vai ser alguém que vai estar numa posição delicada, porque ele vai comandar uma das casas do Congresso, comandar o próprio Congresso, né? Por exemplo, é o Congresso que tem que, em sessões conjuntas, analisar os vetos do presidente da República, e ele sendo um pré-candidato. Então, vai ser uma tensão permanente entre o Palácio e o Senado e entre a Câmara e o Senado também. E a música não poderia ser outra, já foi citada aqui. Olha, eu fiz uma grande pesquisa sobre bicos, bicadas, penas voando, ninho, não achei nada condizente. Mas aí o Enem nos forneceu a trilha sonora. O Aroeira fez uma charge aí dos tucanos se bicando, um quase engolindo o outro. Alguém enviou aqui pra gente, deixa eu ver quem foi, enviou aqui uma foto do Aroeira. Foi a Eliane. Legal. Beijo então, entre bicudos. Se alguém souber alguma música canora aí, de algum pássaro que se adeque a essa situação, me manda, porque essa polêmica vai durar dias ainda. Mas hoje a gente foi salvo pelo Enem. Chance de tocar esse clássico aí, né? Zé Ramalho, um grande compositor cearense. Já fui muito fã, sou, né? Mas já fui mais, assim, de Zé Ramalho, de ir a show do Zé Ramalho no Centro Cultural São Paulo, no Teatro de Arena ali, do Centro Cultural São Paulo. Coisa Era boa. Cabeludo nessa época, Bocardi? Não, nunca fui cabeludo, mas gostava de Zé Ramalho. Ficava fazendo dueto com a Vorrai também, entre ele e Elba, né? Grandes discos. Esse álbum em que está a música é um álbum clássico do Zé Ramalho. Aparece Gente, me fugiu o nome dele. Gosto tanto e não conheci pessoalmente ainda. Zé do Caixão com ele na capa. A Peleja do Diabo com o Dono do Céu. É um clássico. Se alguém estiver ouvindo aí, estiver do lado do Zé Ramalho, fala que tem vontade de conhecer Zé Ramalho, por favor. Me apresente, Zé Ramalho. Por favor, estou usando este espaço aqui para agir, lutar em causa própria. Alô, Zé Ramalho? Boa. Adoro, bom demais. Zé Ramalho, dá um alô pro Bocardi, liga pro Bocardi. Isso. Antes que eu te ligue, hein? Que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar. Caramba, quero o Zé Ramalho agora em casa, cantando uma musiquinha lá pra uma galera. Quero muito. Zé Ramalho, te ofereço o quê, hein? Chama a gente também, tá, Bocardi? Convida a gente pra esse café aí. Pô, vamos lá, vai. Que café. Café que passarinho que tucano não bebe. Engrenagem. Tchau, gente. Valeu, Vera. Beijo, Vera. Até mais.